Hoje, 10 de dezembro, é Dia Internacional dos Direitos Humanos. Aqui no estúdio, é claro, vamos nos debruçar em uma avaliação sobre 2019 do ponto de vista de respeito a esses direitos ou de desrespeito. Vou trazer uma informação do jornalista Jamil Chat, colunista do portal UOL, que aponta em reportagem de hoje que o governo de Jair Bolsonaro foi alvo de pelo menos 37 denúncias na ONU por parte de entidades estrangeiras e brasileiras. A constatação de organizações e diplomatas é de que o Brasil vive seu pior momento internacional em termos de direitos humanos desde o restabelecimento da democracia em 1985. Aqui no estúdio me acompanham a socióloga e cientista política Maria Vitória Benevides, da Comissão Arnes e do Instituto Vladimir Herzog, e a professora universitária e doutora em educação Crisleide Oliveira Custódio. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada pela presença. Quero saber de vocês, qual a análise que vocês fazem? Foi um ano de violações, de fato? Isso é inegável? E do ponto de vista de vocês, qual setor que foi mais violado? Quais as principais violações que a gente pode apontar e discutir? Maria Vitória. Que bom estar aqui com vocês na TVT, num dia tão importante como 10 de dezembro, da promulgação da Declaração Universal de Direitos Humanos. Eu gosto sempre de lembrar que naquela ocasião, em 1948, foram 58 estados que aprovaram essa declaração. Em 1993, quando houve uma grande convenção internacional de direitos humanos, já eram 173 países. Hoje, esse número é ainda maior. Então, essa consciência moral mundial sobre a importância de direitos humanos só vem crescendo, apesar de, eu diria, mais do que desrespeito aos direitos humanos, a palavra é dura, mas é essa mesmo, é violação dos direitos humanos, no sentido de violar mesmo. E eu creio que nós podemos dizer que sempre houve violação de direitos humanos desde a colonização. É bom lembrar que nós temos uma herança maldita que é 3 séculos e meio de escravidão legal. Sim. É importante enfatizar o legal, porque hoje nós temos formas análogas à escravidão e que são ilegais, mas existem. E, portanto, sempre houve violação de direitos humanos, porque sempre houve racismo, sempre houve discriminação, sempre houve homofobia, sempre houve discriminação do pobre. Se o pobre, além de ser pobre, é preto, então é a discriminação total, não é? Mas, já que você pergunta sobre hoje, eu diria que uma violação muito explícita é a violação do jovem negro das periferias. Principalmente, são os mais vulneráveis, embora o negro de classe alta também, ao contrário do que o brasileiro gosta de dizer, também sofre discriminação e preconceito. Basta ver o preconceito com médicos e médicas pretas, pretos, diplomatas, músicos de música clássica, etc. Eu acho que essa é uma grande violação. E outra que tem chamado a atenção do mundo é o risco de um genocídio indígena. Sim. A nossa Comissão Arnes, inclusive, entrou com uma ação junto à ONU, sim, denunciando esse risco de genocídio indígena. E é bom lembrar que, quando se fala do desmatamento da Amazônia, nós falamos
também dos direitos indígenas, porque ao desmatar a Amazônia e a exploração do subsolo em terra indígena, é violar os direitos dos indígenas, a sua sobrevivência e a sua identidade cultural. Então, eu acho que os jovens negros e os indígenas são as violações mais aparentes. E lembraria também o crescimento do feminicídio, que antes era mais escondido e agora, graças à luta das mulheres, aparece com muito mais força. Sim. Você falou sobre essa questão dos negros sofrendo racismo em posições de maior destaque, como no caso dos médicos. Hoje circulou nas redes um vídeo de uma professora negra entregando para o aluno um boletim, ali uma nota, e não era um aluno adolescente, era um adulto, de fato. Acho que era uma universidade, não sei se de Brasília, e esse jovem, ele se nega a receber o papel ali, aquele material, das mãos da professora negra. A sala ali entra numa discussão e essa pessoa acaba sendo expulsa da sala de aula. Mas são muito explícitos os casos que acontecem. Você citou os jovens negros, a gente teve Paraisópolis agora como um caso emblemático desse racismo que leva à morte contra jovens negros de periferia. Crisley, qual a sua opinião? Para você, quais são os destaques em relação a violações de direitos humanos nesse ano específico e como combatê-los? Então, complementando o que a professora Maria Vitória bem disse, a gente tem corpos abjetos historicamente nesse país e que aí a gente identifica que são a população negra, as populações indígenas. Sim. E isso é inegável. Só que tem um fator que eu destacaria em 2019, porque não dá para a gente falar de direitos humanos fora de um contexto democrático. E quando a gente vive num país cujas instituições também estão sendo destruídas, as instituições democráticas, em que a gente vive, não do ponto de vista necessariamente jurídico, mas enquanto paradigma de governo, a gente vive numa condição de estado de exceção, como uma política de exceção mesmo, né? Fica um pouco mais complicado. Sim. Então, assim, a questão do racismo, por mais que possa parecer clichê dizer, a gente sabe que o racismo é estrutural, é estruturante. Entretanto, a gente vive um momento em que essas forças estão sendo cada vez mais tensionadas, em que, com uma certa ruptura do nosso pacto civilizatório, se a gente pode dizer, né, que esse governo muito bem incorpora, muito do que a gente via, né, como uma possibilidade essa de convivência na cena pública, as pessoas têm se sentido autorizadas a dizerem Sim. coisas que elas diriam apenas num contexto privado, mas são autorizadas, inclusive, porque o presidente da República fala. Sim. Então, assim, é como se não houvesse mais nenhum tipo de vergonha de dizer coisas indizíveis, né? E aí essa questão, a gente sabe, que me parece também que é um movimento de contraforça, porque por mais que nós, que somos, né, a população negra, soframos violações históricas, também é inegável que, do ponto de vista social, houve um certo avanço. Então, a gente sabe que as elites desse país, que não concedem nada, né? Eu sempre digo isso em aula, eu falo assim, mas se tem elite que não concede absolutamente, são as elites brasileiras. Então, você vê toda a atuação, a gente olha a política de cotas, enfim, há muito que se avançar, mas os postos estes, né, esse lugar de representatividade que aos poucos a gente tem tentado conquistar, se fazer vistos e ouvidos na cena pública enquanto movimento negro, população indígena. Obviamente a gente observa um movimento de contraforça de falar assim, não, aqui não. Volta lá para a senzala, volta para a cozinha, volta para onde vocês estavam, porque aqui vocês não vão ter voz nem vez. E um movimento muito violento, né, de nos tirar da cena pública. Sim. Então, a gente tem visto essas manifestações que sempre existiram, mas que também ganham um vulto maior em época aí de redes sociais, de todo mundo ter um celular, registra as coisas. E é importante porque
pauta um debate. Assim, eu não quero me estender muito, mas a gente sabe que o movimento negro no Brasil, ele teve uma grande luta, sobretudo nos anos 70 e 80, de desconstruir uma ideia de democracia racial para a gente chegar ao ponto que a gente está hoje. As pessoas admitem que existe racismo no Brasil, por mais que isso pareça óbvio, mas que é preciso ser dito. Então, assim, a gente conseguiu desconstruir essa ideia e de que agora, pelo menos com esses casos sendo explicitados, a gente consegue falar sobre eles. Não dá para varrer para debaixo do tapete, né? Porque estão em todos os lugares, e não só pessoas em condições de vulnerabilidade. É a professora universitária, é a jornalista lá do jornal importante da TV Globo, que vão falar do cabelo dela, que vão falar dos erros dela. E isso cada vez mais vai ser debatido, e é importante de que a gente diga, né? Enfim, quais são essas questões? Ao mesmo tempo que a gente fala que essas pessoas saíram do armário e se declararam racistas e homofóbicas e misóginas, serve para discutir. Então, é um lado positivo de tudo isso que está acontecendo. A gente está conseguindo enxergar melhor quem é, de fato, o cidadão racista, quem é o cidadão homofóbico, e dessa forma combatê-los. É isso, Maria Vitória? Sim, eu acho muito importante o que a Crisley falou do reforço da resistência, e eu acredito muito nisso. A gente que trabalha com educação, se não acreditar na possibilidade de se ter esperança e da resistência, a gente errou de profissão, né? E eu vejo com muita clareza que hoje há esse desvendamento. Nós lidamos com vizinhos, com parentes que a gente nem suspeitava que tinha certas posições e que agora se julgam liberados, não é? Exatamente no sentido que a Crisley falou. E eu acho que tem um lado muito bom, que é o reforço de todos os movimentos, movimento de mulheres, movimento negro, movimento sindical, movimento na educação, que são realmente muito importantes. Mas existe também, exatamente por causa dessa visibilidade, numa situação de grande ataque aos direitos humanos, nós vemos também a possibilidade de criminalização dos movimentos sociais. Sim. Algo que realmente não existia, né? Não existia com essa clareza, né? De espancar, de bala de borracha que cega, gás lacrimogênio, e esse horror do movimento social. Mas eu vejo com muita esperança o movimento estudantil, o movimento sindical, que está reagindo a algo que também nós podemos caracterizar como uma violação de direitos humanos, que é a redução drástica dos direitos trabalhistas. Sim. E aqui eu destaco a questão da previdência social, das várias formas de seguridade social, e não se mexer na questão tributária, que favorece muito os mais ricos e penaliza muito os mais pobres. Há vários anos projeto de lei na Câmara dos Deputados de mudança tributária, de taxação das grandes fortunas, e que está lá dormindo nas gavetas. Mas há um movimento que tem reagido, o movimento dos professores é forte. Sim. E eu lembraria, no caso do racismo, lembraria o caso da advogada negra, que com a sua cliente ré branca, ela foi confundida. A juíza se referiu a ré como
a advogada e a advogada como a ré. Quando a advogada reclamou, ela foi lá na sessão, ela foi algemada por desacato à autoridade. E o que aconteceu? Houve uma reação muito grande. Quer dizer, aquilo foi filmado. Houve uma reação muito grande. Eu suspeito que não dá nem para comparar com antigamente, porque antigamente não havia advogada negra. Sim. Não é? Nós sabemos que foi um avanço grande, nós temos, e a Crisley está aqui, que é um exemplo, ela contando que você provavelmente foi a primeira na sua família que completou universidade, mestrado e doutorado, não é? Não, sim, eu estava até outro dia fazendo uma cronologia, porque eu fui falar com jovens, e eu estava dizendo assim, minha avó nasceu em 1919 e não foi à escola. Minha mãe nasceu em 1947, fez o ensino fundamental 1, e quando nós já éramos assim, maiorzinhos, ela pegou e completou no supletivo fundamental 2, e eu, que nasci em 1984, enfim, tenho 27 anos de escolarização nas costas. É claro que a gente sabe que houve outros exemplos no passado, mas que eram muito menores diante do que é a nossa geração e que ela representa, inclusive, como uma geração que não herda o trabalho braçal. É isso, como herança familiar, Sim. que há uma outra possibilidade. E, obviamente, a sociedade brasileira, que é profundamente racista, machista, misógina, reage a essas novas pessoas que estão na cena, né? Sim. A gente adentrou a cena pública, não que não houvesse antes aqueles que nos precederam e que lutaram para que a gente estivesse aqui. Mas, massivamente, a gente adentra e que gera tensões. As tensões estão colocadas, são inegáveis, né? Claro. E aí a gente precisa pensar o que é isso. Como barrar as violações quando esses violadores têm, de alguma forma, respaldo por conta de uma visão do presidente da República? Como barrar as violações? Por exemplo, denúncias internacionais, elas trazem algo de concreto quando são feitas? O que é preciso para a gente barrar essas violações que acontecem? Bem, eu vou dar um exemplo por analogia. Já existem nos países escandinavos a proibição de colocar em supermercado produtos brasileiros porque estão contaminados com agrotóxico. É bom lembrar que só no ano de 2019, e eu considero isso uma violação de direitos humanos, é violação ao direito à saúde, ao direito à vida. Só esse ano foram mais de 300 novos agrotóxicos. Então é uma ação muito concreta. Não compramos produtos que estão contaminados com agrotóxicos que já há muito tempo foram banidos da União Europeia. Sim. Então, eu acho que a reação mundial é muito importante. Ela tem acontecido em relação aos indígenas e à Amazônia, que é de interesse mundial. Mas ela também pode ser palco de denúncias em relação a racismo, em relação ao feminicídio, em relação a propostas trabalhistas. Por exemplo, uma proposta trabalhista que se dirija à multinacional que tem plantas, que tem empresas no Brasil. Sim. Certamente haveria algo importante a ser feito nesse sentido. Isso em termos de ações concretas, porque é bom lembrar que quando a gente fala em direitos humanos, pode parecer algo meio abstrato, mas a gente tem que falar muito concretamente.
os direitos humanos, eles decorrem da matriz que é o direito à vida. Mas não é qualquer vida, não é direito à sobrevivência. O sujeito que mora na rua sobrevive, mas com que vida? Ele tem direitos? Nenhum. Então, os direitos humanos têm como fundamento o reconhecimento e o respeito da dignidade intrínseca do ser humano. Dignidade ao respeito à sua dignidade, à sua integridade física e psíquica. Então, é algo bem concreto. Direito à moradia, direito à saúde, à educação, à segurança, importantíssimo, direito à segurança, direito ao lazer, lembramos o caso de Paraisópolis, sim. Direito ao lazer, direito ao acesso à justiça, direito ao acesso aos bens culturais, tanto para produzi-los quanto para fruir desses direitos culturais. Então, a nossa concepção contemporânea de direitos humanos, ela é muito concreta e ela esbarra com uma indiferença muito grande quando ela atinge aqueles que já são considerados periféricos, descartáveis. Descartáveis parece uma palavra muito forte, mas não é. Descartáveis são aquela gente que eles chamam de gente diferenciada, que não faz falta nenhuma, que só atrapalha. E isso tem aparecido muito até em filmes, até em novelas da televisão. E isso é muito bom. E então, para esses direitos humanos tão concretos, direitos socioeconômicos, nós precisamos de políticas públicas. Políticas públicas como nós já tivemos, mas que não temos agora. E precisamos de remédios jurídicos, que também nós tivemos. Precisamos acionar mais a Defensoria Pública, o Ministério Público e pressão com os nossos representantes em relação às políticas públicas. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.